Papa Francisco publicou sua quarta encíclica, intitulada Electi Nos, Amou-nos, a tradução, ou Ele nos amou, ou Amou-nos, dedicada ao culto do Sagrado Coração de Jesus, em um momento marcado por guerras, desequilíbrios socioeconômicos e desafios tecnológicos que ameaçam a humanidade. O documento, anunciado durante uma audiência geral em junho, foi anunciado e publicado em outubro. Coincide com as celebrações de 350 anos de aniversário das aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Alacoque, que deu o apostolado da oração. 350 anos, que foi em 1673. E busca recuperar a importância do coração e do amor divino em um mundo que parece ter nos perdido, ficou para trás. Por muitas vezes, na cabeça nossa de igreja, parece até que é coisa de velho, sabe? Apostolado é coisa de velho. É assim que ele pensa? Mas não é. A devoção e o amor ao coração de Jesus é algo da vida. A minha ordenação está pautada no coração de Jesus. A minha oração nasce ali na matriz por Jesus, que era muito forte essa questão do coração de Jesus, de modo especial, com Jesus. A pessoa que ficava com Jesus, quando o padre era criança, era a pessoa jesuíta, que trouxe essa devoção para o Brasil, que fez ali com Jesus o Santuário Nacional do Coração de Jesus. E o Papa Francisco também é jesuíta, então ele também aprendeu a ter essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A casula do padre, da ordenação, o lema do padre, que é o coração de Jesus, o lema espiritual vai ser o sangue e água, que é o que faz o peito de Jesus. As leituras do dia que vai escolher para a minha ordenação é o coração de Jesus. Então, para mim, também é uma pergunta a minha espiritualidade do coração de Jesus. Vamos ver se eu lembro, sobrou da época, os convites, vamos ver se eu lembro para fazer esse ano também, ou esses dias aí, para distribuir para quem quiser. Vai fazer 12 anos agora, então, quem quiser, mas você vai ver que o desenho, tudo do coração de Jesus, essa Tomé colocando o dedo na chaga de Jesus, enfim, tudo voltado ao coração de Jesus. Aqui então, parece que se perdeu isso, e ficou assim, coisa, sabe? De novo, nós precisamos, o Papa diz, retomar essa devoção, não só como apostolado da oração divina, mas uma verdadeiro conhecimento que é o amor ao coração de Jesus. A encíclica reúne textos e reflexões de magistérios anteriores da história da Bíblia para representar esse culto à Igreja, lembrando as manifestações da Santa Margarida, que apesar de incompreensões, dedicou sua vida e difundiu o amor de Cristo pelos homens, especialmente pelos pecadores. Na época, ela sofre muito, não só em torno e fora da Igreja, como também dentro da Igreja. Esse período que ela tem essas revelações começa a borbulhar um negócio que vai chamar racionalismo, e depois vai entrar na Igreja e vai fazer o seu tipo de estrago. Mas vai dar, por exemplo, a Revolução Francesa, os iluministas, vai dar um monte de revolta aí contra o pensamento de Jesus. Esse documento ele está dividido em 5 capítulos. Ele tem uma introdução, a pré-introdução e a conclusão. Nesse meio termo tem 5 capítulos. Olha lá, a importância do coração. O que a gente compreende como coração na Bíblia? Os gestos e palavras do amor de Cristo como atos concretos do que está no coração dele. Gestos e palavras. Depois, este é o coração
a Eucaristia, a oração de Jesus, nenhuma devoção pode se fechar em si mesma. Toda devoção tem que levar a vivência comunitária e o anúncio. E todo mundo evangelizar. Se eu não estou evangelizando, vira algo somente intimista. Há uma diferença entre devoção e devocionismo. Devocionismo é a superstição. Não é a superstição. É algo só eu e Deus. Devoção não, eu, Deus e as pessoas. Tem que se manifestar para as pessoas, do amor que a gente vive de Jesus. Mas é a frase, né? O amor se comunica. Quem faz a experiência do amor é falar, é comunicar. Eu sou só pago porque esse amor de Deus um dia me tocou. E aí, eu venho no caminho e esse amor tem que falar. Como é que eu quero falar assim? Como é que você vai falar pastoral? Como é que você está fazendo catequese? Então o dever de comunicar isso para falar muito para mim. Hoje, se tudo percebe, a gente vai ver os primeiros capítulos. Então, o primeiro capítulo, a importância do coração. Quem tiver em documento, abra aí já no primeiro parágrafo. Como é que se coloca um nome do documento da igreja? Um versículo, uma carta pastoral do Papa. Como é que dá esse nome? Cada um tem um nome. Deus Caritas, Igreja da Eucaristia, Familiares Consórcio, enfim. Como é que se dá o nome do documento? Pela primeira ou primeiras palavras emitidas no documento. Entende? Então, por exemplo, como é que começa esse documento? Amor. Então, esse vai ser o título dela. A primeira palavra, ou as primeiras palavras, amor. Você tem uma coisa chamada fé e razão. Por que eles chamam assim? Não começa assim, fé e razão. Geralmente, o que os papas fazem? Eles colocam já na primeira palavra a ordem central que ele vai falar. Para que quando saia o título, você já sabe o que está falando pelo documento. Então, por exemplo, fé e razão. Essa importância da filosofia, da teologia, como unidade, não como disputa um com o outro. Aqui, qual é então a essência que o Papa quer colocar? Dando esse título. Amamos, ele nos amou, mas amou aonde? No coração, no coração dele. Existe um lugar concreto em que Deus nos amou. Coração de Jesus. Amou-nos, de São Paulo, referindo-se a Cristo, carta aos Romanos, para nos ajudar a descobrir que nada será capaz de separar-nos desse amor. Paulo afirmava com firmeza, com firme certeza, que o próprio Cristo tinha garantido aos seus discípulos: eu vos amei. Disse também: chamei-nos amigos. O seu coração aberto recebe-nos e espera-nos incondicionalmente, sem exigir qualquer pré-requisito para nos amar e oferecer a sua amizade. Ele amou-nos primeiro. Graças a Jesus, conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. Presta atenção, Pai fala sempre nas missas. Quem que vai ser santo? A pessoa que vai ser santa é aquela que entender que Deus o ama. A gente sabe isso,
Você nunca vai conseguir amar a Jesus como Ele te ama. Independente do que você faça. O seu coração aberto percebe-nos e espera de modo incondicional, sem exigir qualquer pré-requisito. Ele não me ama porque eu sou padre, ele não me ama porque eu sou padre, porque eu sou católico, porque eu sou isso e aquilo. Ele me ama e ama a todos. Qual é a diferença, inclusive, nossa, aqui hoje? E quem está na biqueira, quem está lá na Constituição, a diferença é que você começa a entender isso. E a pessoa que está lá ainda não entender. Não é porque eu sou padre, Deus me ama mais do que quem está lá. Ele deu a vida por eles também. Na hora da mensagem, que o sangue dele foi dado por todos, para todos. Se ele ficasse para todos, aí ele e como você não tem da pessoa que não tem essa mão. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, é lindo, 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas crê no quê? Crê na Bíblia? Crê na missa, na liturgia? Crê na igreja? Sim, mas isso depois. Crê no quê? O que você tem que crer antes de tudo? Que Ele me ama. Se você analisar as doenças físicas que nós temos, 90% das vezes é porque se cai na conversa do demônio e de Deus abandonou. E de Deus não criou. O número de suicídio tem aumentado por causa das pessoas não acreditam mais que Deus os ama. Então ela está passando por um perigo de sofrimento que ela se vê na conversa do inimigo abandonada por Deus. Esse sofrimento nunca vai acabar. Esse sofrimento nunca vai ter fim. Deus abandonou. Deus precisa de mim. Cai nessa conversa. Se você pegar o processo de de novo, existem elementos de enfermidade, de doença, que anulam isso que o Padre falou. Mas a grande maioria é não ter acreditado que Deus está amando aquilo. E Deus está amando você dentro daquela hora anterior. Se você pega o processo de Judas, no fundo é isso. Bastaria que Judas ajoelhasse e falasse assim: Jesus, perdão. Mas o que entrou na cabeça dele? A conversa do demônio que o que você fez em Deus vai te amar mais. Não tem mais o que você fazer. O que você fez não tem mais volta. Ele caiu nessa mentira e foi. Ele me ama e você precisa acreditar nisso. E independente da situação que você passou ou está passando. Repara, por que na igreja tem cruz para todo lado? Cruz no presbitério, cruz no santificada, a igreja te dá a cruz para você carregar com o seu bolso, você faz o Santa Cruz. Por que tem cruz toda hora? Às vezes, quando é um filme de exorcismo, as pessoas ficam tudo, tudo aquele jeito, lá abaixo, e aí você fica pensando que o crucifixo é quase um amuleto. É um amuleto, que nem o água, que apresenta lá para o vampiro, a pessoa acha que é um amuleto que quando corre. Não é. É um sinal do amor de Deus por mim. É para que quando eu olho para o crucifixo, eu lembre do quanto que ele me amou. Por que quando tem um exorcismo, o padre tem que apresentar um crucifixo para o demônio lembre, para que ele lembrar o demônio do quanto que Deus ama aquela pessoa. E ele lamenta isso.
Ele nos amou primeiro. Quem está no documento também está escrito assim de modo literal. Para explicar o amor de Jesus Cristo, recordem-se frequentemente ao símbolo do coração. Há quem se interrogue se isso atualmente tem um significado válido. É lógico que tem. E assim, quando você encontra a Galileia na rua, você faz assim. Fica a pessoa dar uma batata, fazer uma batata. É assim no coração, é assim, você manda um coraçãozinho aí para a cremosa, usado, não é? Porém, é necessário recuperar a importância do coração e nos assalta a tentação da superficialidade. Por quê? Porque foi banalizado o que é o amor. Se foi banalizado o que é o amor, foi banalizado o símbolo do amor. Inclusive o coração. Não é porque você mandou o coração, o marido mandou o coração para você, mandou flor para você, e esse símbolo significa hoje que ele te ama. Ou ela te ama. Pode mandar o coração, pode mandar o símbolo, a importância do coração quando nos assalta a tentação da superficialidade, de viver apressadamente sem saber nem para quê, e nos tornarmos consumistas insaciáveis, escravos da engrenagem do mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência. Veja que o mercado sabe disso. Dias dos namorados, vai lá, o que vende, com o coração, vende coisa do coração, o mercado sabe disso. E muitas vezes a gente fala dessa coisa do mercado, no Natal, no aniversário de alguém, a gente se limita a dar coisas às pessoas. E é um sinal, como você tem muitas pessoas. Mas não pode. Vocês não têm isso. Você não quer essa barriga mercadológica. Você dá um presente para uma pessoa, mas você dá por obrigação, você dá porque todo mundo deu, coisa, ou porque é uma data que todo mundo dá, enfim. Vira só uma questão de mercado. Às vezes as pessoas acabam querendo essa barriga e não percebem. Quem está com o documento vai ter que no número 3, no número 8, parágrafo, diz assim: o que entendemos quando dizemos coração? E vai resumir. Daí do 3 a 8. O que entendemos quando a gente diz coração? Porque ainda o Paulo não está falando do coração de Jesus. Agora, o conceito de coração tem uma rica história. Remonta à antiguidade grega, onde cardia, assim você vai fazer exame cardiológico. Cardia em grego é coração. Taquicardia, ataque do coração. Onde cardia representava não apenas o órgão físico, mas o centro espiritual e íntimo do ser humano. Preste atenção nisso. Quando, veja aqui, essa atividade já tem esse apreço ao símbolo do coração. Mas, para nós, hoje, quando a gente fala do coração, a gente só fala de sentimento. A gente, hoje em sertanejo, né? E a leitura desse texto é uma leitura de sentimento. Da Bíblia, na antiguidade e na Bíblia, não é só sentimento. Na tradição bíblica e cultural, o coração é apresentado, olha agora, como o núcleo da verdadeira identidade da pessoa. É aquilo que faz o ser único. Entende? Tem um documento da igreja, o Conselho Vaticano II, que fala assim: o coração do homem, ninguém entra. Ele é um sacrário que só Deus permanece.
quem você é. O lugar de sinceridade, onde não se pode enganar, porque se não é que Jesus fala, não é aquilo que o homem come que torna ele puro, mas aquilo que sai de dentro do seu coração. Ou seja, de dentro dele, da pessoa dele, não com o sentimento. Onde se forjam as decisões mais importantes da vida. Então, olha só o coração. A Bíblia é um lugar que faz você ser quem você é, lugar que pode dificultar, mas é onde faz corpo e alma se encontrarem, onde faz você ser pessoa, aonde de fato você encontra com Deus. Você fala assim, que Deus é mais íntimo do nosso íntimo. É um lugar desse mundo, e por conta de tudo isso, presta atenção, é um lugar na Bíblia que você toma a decisão. Para nós, coração, hoje, para nós modernos, como se diz, o coração é um lugar do sentimento. Para nós, qual é o lugar que se toma decisões? É a razão, é a inteligência. Para nós é isso, não é? Por isso que a gente vai eu sou mais coração, não, eu sou mais inteligência. Não é bobeira. Porque, para a Bíblia, o lugar que você toma no seu coração é o mais íntimo. Quando você decide amar alguém, casar com alguém, você tem que tomar essa decisão no seu mais íntimo. Esse íntimo, na Bíblia, não é a cachola, é o coração. Entende? Por isso que quando se abre o coração de Jesus, quando se fala do coração de Jesus, ele não está falando de sentimento, ele não está falando simplesmente que ele nos amou de um modo sentimental, mas ele tomou a decisão de nos amar. Qual é a prova que ele tomou a decisão de nos amar? Ele deixou o seu peito se rasgar para nos amar. O Papa Francisco ilustra a importância da autenticidade do coração através de uma metáfora de sua infância sobre doces vazios chamados meninos. O Papa fala que quando ele era criança, a avó dele fazia uns docinhos que ele tirava receita lá, eu sei dizer, não é problema, ele fala assim, que o docinho dele crescia, olha, ele crescia, mas daí se mordia, só que ia dentro. Não tinha nada dentro. Esses doces, lá no dialeto do povo, que na Argentina, não no espanhol, no dialeto do povo que estava identificado, esses doces eram chamados de mentirinhas. Porque se ia lá e falava, nossa, esse doce deve ser massa. Mas aí lá não tinha dentro mesmo. E ele vai falar assim que é preciso recuperar um verdadeiro olhar no coração, que não seja coração de mentirinha, só de aparência, entendeu? Mas que por dentro está vazio, não tem nada para oferecer, não está, a pessoa está louca, entendeu? Então é mentirinha que chama, destacando que uma vida baseada apenas em aparências carece de uma substância verdadeira. E conclui incentivando a reflexão sobre as questões essenciais fundamentais que nos levam ao nosso próprio coração. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, você pensar assim, será que eu caso com uma bicicleta? Essa pergunta vai no coração, vai no seu último que responder. A turma faz assim hoje? Não, a turma responde por fogo na carça. O fogo na carça engana. Postura bonita engana. Sentimento engana. Engana. Você, quando vai, por exemplo, casar, você tem que buscar ver se a pessoa que você não está amando não tem um coração docinho lá para o fogo. Parece que ninguém não sabe o que está vendo.
regressar ao coração. No 9 ao 16. Em um mundo, existe um filósofo, existe você já, polonês, Paulo, ele fala que nós vivemos num mundo. O que significa? Nada é sólido, nada vai ficando para sempre, sabe? A ideia é que, por exemplo, seus pais têm casamento, nossos avós têm casamento, não é ideia que não tem. É líquido, sabe? Seja eterno enquanto dure. É assim que está as coisas hoje. Tudo é passageiro. As coisas que a gente compra, assim, elas são feitas já para quebrar. Às vezes você, quando casou, sei lá, você ganhava um sofá, um estante, um móvel da sua mãe, que está lá ainda até hoje na sua casa. Agora hoje não, é para você poder estar falando já. Não, sempre que for, as coisas são feitas para quebrar. E também as relações, os movimentos da igreja, no sentido assim, você chama a atenção de alguém, você vai embora, já, sabe? É tudo limpo, tudo passageiro. No mundo líquido também, essa questão do coração vai se tornar mal. Em um mundo líquido, e tecnológico, o Paulo vai falar sobre isso, o perigo da tecnologia substituir o ser humano com inteligência artificial. O Paulo vai falar para chegar agora nos desejos. Em um mundo líquido e tecnológico, há uma urgente necessidade de redescobrir a importância do coração íntimo, onde as pessoas se descobrem como elas são. No céu é assim. Você vai ver aquela pessoa como ela é. Como o ser humano corre o risco de perder a sua centralidade interior. Falar de idiota tem a ver com isso, não é idiota. É uma pessoa que sai assim. Não, sabe? Por exemplo, a gente chama, você é idiota porque você não consegue perceber. Por exemplo, eu estou falando com você, está longe. A pessoa está falando outra coisa, está desconecta com a realidade. É uma pessoa idiota, é isso. Agora virou justamente. Mas antes era só uma pessoa que saiu assim facilmente mistura. Hoje em dia não é mais assim. As pessoas não conseguem misturar. Você vê quanto que demora. Aí você vê ela essa mulher tem lá pisando. Desconecta. Você vê que existe na teologia uma linha de pessoas dizendo que precisa encurtar o tempo de aula, porque as crianças não conseguem mais se concentrar. Os jovens, veja, às vezes a questão de filme e estar assistindo casa, ou você assistindo futebol, alguma coisa, você está assistindo ali, mas facilmente você se desconecta. Aí você pega o celular e fica ali. Aí passa uma coisa do filme, você olha de novo. Aí você vai lá. Aí você vai 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso aí pode parecer bom, mas isso é o espaço de desconectar. Você nunca está concentrado. Então quando você chega na igreja, você tem que sentar, escutar, e prestar atenção, facilmente você desconecta. O que eu vou fazer hoje? No almoço. Quando será que eu vou? Nas conversas também, a esposa está falando com o marido está bom. Essa desvalorização do coração não é apenas um fenômeno contemporâneo, mas tem raízes históricas profundas no racionalismo, e é só questão de inteligência, racionalizar todas as coisas, no sentido utilitário. A missa é para quebrar isso também. Quando você vem na missa, tem um rico, ele não é utilitarista, ou seja, ele não está preocupado com o tempo, ele não está preocupado com ser prático. Por exemplo, na leitura, a pessoa vem, faz uma reverência,
a minha mãe, meu irmão, minha irmã é aquele que faz a vontade
cara que mandou um prêmio máximo de foto. Ele tirou uma foto, eu acho que na África, de uma criança toda assim, esquelética, toda, sabe, encurvada, no meio do lixo, com um monte de lixo, de mosca, e em volta dele já uns bambus assim, já só esperando morrer. E o cara tirou essa foto. E quando ele voltou lá para Nova York, ele fez uma galeria disso. Aí chegou um cara e falou assim para ele: quando você viu, você fez algo para essa criança? Ele falou: não. Eu só falei para essa criança. O coração dele não está na pessoa. O que é essa filmagem hoje em dia? Alguém começa a bater no outro, vai recebendo o outro, alguém rouba o outro, alguém está passando mal, alguém. As pessoas não vão preocupar de ajudar o outro, ela vai filmar. Porque daí eu vou ganhar com isso, né? Porque ele vai ganhar comigo. O coração que une os fragmentos. Hoje a gente vive também numa sociedade fragmentada, um povo fragmentado, a gente está quebrado. Não é à toa que os atendimento está mexendo. Psicólogos, psiquiatras, padres, porque somos um povo fragmentado, um povo quebrado, um povo está doente. Essa doença é essa fragmentação. Você não vê mais como indivíduo, veja indivíduo, em um indivíduo. Você vê como uma pessoa quebrada. E por muitas vezes, o mundo, ele quer tratar a gente assim. Por muitas vezes, por exemplo, sei lá, a pessoa teve um suicídio, foi salva para lá uma hora, levou um tempo, fez a investigação do estômago, voltou para casa,
ela colocou, porque essa fragmentou o corpo dela. O corpo dele, esse poder, e por dentro está a sua carcaça. Quando você olha para o seu quarto, você pega a rainha, eu não quero que você mulher inteira, ela é imensa. Quando você olha para essa questão de ostentação, tem as coisas dele, o cara deitado lá e você anda uma Ferrari, fragmentação. Esse YouTube, o cara, ele coloca uma máscara para fazer um personagem no YouTube, no Instagram, todo mundo compra a vida do jeito. Esse olha para sua vida, você tem fragmentado. Deixa eu dizer uma coisa, isso acontece na igreja. A pessoa vai lá e você seguir alguém lá no Instagram e tem lá a família mega abraço e pau católica. Sabe, os filhos eles não soltam tudo, eles soltam casarão. Sai perfume francês. O marido trata ela, sabe, não tem problema, não tem dificuldade. O marido ganha 30 mil por mês, a mulher fica dona de casa ali com aquela saionas, 27, e arracas, não sei o que mais, e vai, e mexe. Aí tem uma hora ela fala assim: não, eu estou aqui nessa marca, fico lá no céu da minha ideia. Você não tem noção do que isso tem acabado com o casamento. As pessoas têm projetado isso. Aí vem os carinhas dentro da igreja, vai fazer isso, falando que o homem provedor fazer com que a sua esposa não trabalhe, e ele ter casa, carro, não sei o que para ela, e se não consegue ser assim, não vai casar, você não está entendendo isso. Não, olha só, ó. Você não tem um pouquinho para o João lá. Se a minha avó chegar lá e falar: Pedro, você não está sendo um bom provedor. Eu estava lá o bichão lá com a mão no seu carro, lá fazendo uma surra aí na roda. O bichão vai ficar assim, entortava a vaca. Mas vai conseguir virar os filhos de Deus. Sabe, agora fica aí toda uma estética. E aí entra o uso de modéstia, de moderado. Se você for velho, colocando as crianças tudo assim, velho. Ou o cara de suspensório, que só vai em cima aqui. Acorda para cuspir, não é? Só que isso aí afeta a cabeça do povo nosso aqui, na base aqui. Não é assim. Você sabe por que isso? A vida real é essa que você vive. Não, eu faço um grito da minha filha, do meu filho, lá do nosso filho, deixa eu outro. Bem-vindo, você é mãe. Vai ter que dar os gritos mesmo. Eu não perco a paciência. Deus está vendo no Instagram, meu. O coração é fundamental para estabelecer vínculos autênticos, superar a fragmentação do individualismo na sociedade contemporânea. Uma sociedade dominada pelo narcisismo e assim vai descendo, torna-se anticoração, levando à perda do desejo pelo outro ou o isolamento do egoísmo. Não entrar aí nesse o coração é o elemento que permite a valorização do próprio ser e a virtude aos outros. Todo mundo tem algo para o lado do outro, de ser do outro, de ser importante para o outro. Eu tenho que ser causa de oportunidades para o bem do outro. Além de ser capaz de identificar a história pessoal fragmentada, como exemplificado na figura da Virgem Maria, que guardava e moderava a experiência do seu coração. Na era da inteligência artificial, apenas o coração pode preservar e dar significado às memórias mais íntimas, aos pequenos momentos
quê? Como uma mulher, vai mostrar para mim. Amanhã depois, pluga essa boneca na internet, na inteligência artificial. Já pensou que vai pegar? Mas isso não vai substituir, não vai substituir a vivência correta daquilo que se passa no coração. De fato, de viver tudo isso, do amor do casal, mas também, sabe, de ralar com ele, de passar fome, de comer aquele dia que ele comeu um pouquinho de mistura, de ter brigado, de ter reconciliado. Gasta os seus desejos, pega a boneca, põe no guarda-roupa. Na era da inteligência artificial, apenas o coração pode preservar e dar significado às memórias mais íntimas, aos pequenos momentos significativos da vida. E a gente precisa aprender a valorizar isso. Principalmente você que tem família, tem pai, tem mãe, tem os filhos, tem crianças, tudo. Aproveite. Aproveite. Crie laço, crie memória. Olha que algumas experiências da infância, do ciclo dele, do avó, tem uma agora que ele consegue remontar. Pois são sustentadas pela ternura preservada das memórias. O coração que une os fragmentos. Esse núcleo de cada ser humano, o seu centro mais íntimo, não é o núcleo da alma, mas da pessoa inteira, que o Pai falou. Na sua identidade única, naquilo que você é. Quando o texto bíblico fala que Deus vai chamar a gente pelo nosso nome, é isso. A hora que você escutar o seu nome falado por Ele, quando Ele falou Maria, não é só pelo nome Maria, é porque esse nome está ali no seu íntimo, naquilo que ela é. Ela foi chamada naquilo que ela é. Tudo está unificado no coração, que pode ser a sede do amor com todos os seus componentes espirituais, psíquicos e físicos. Como falou, a gente não é gaveta. Em última análise, se aí reina o amor, a pessoa realiza a sua identidade de forma plena, luminosa. E cada ser humano é criado, sobretudo, para o amor. Você foi criado para isso. Você falar isso de ser amor, receber amor e dar amor, você falou. Está quebrado. Uma série de filmes, corpo fechado, vidro e fragmentado. Fragmentado e vidro. É filminho assim, meio de super-herói. Mas ali, no fragmentado, que é o segundo capítulo do filme, aparece uma pessoa com várias personalidades. Com 20 e tantas personalidades. Tem muita gente que é assim agora, conforme o lugar que está, ele é uma pessoa. Se ele está na igreja, ele está se fazendo Santa Teresinha. Se ele está em casa, ele é o cão chupando manga. Se ele está na fábrica, ele é o funcionário obediente. Ele está fragmentado. Aí o outro fala assim, não, eu sou autêntico, aonde que eu vou, eu falo na cara. Não, você está quebrado também, gente. Porque ser verdadeiro não é falar tudo na cara, isso é ser sem educação. Jesus não era assim, e Jesus é a verdade. Porque na hora que falam, se a pessoa, essa pessoa, ele é um suicida social. Eles falam assim, é uma pessoa autêntica. Não, ele é um suicida social. Só que alguém fala ou trata ele da mesma forma que ele trata as pessoas, daí ele acha ruim. Aí ele faz barraco, né? Em última análise, se aí reina o amor, a pessoa realiza sua identidade de forma plena, luminosa, porque cada ser humano é criado sobretudo para o amor, é feito nas suas fibras mais profundas para amar e ser amado. Essa é a nossa realização. Veja que quando você, sei lá, estava para casar, começou um namoro, aquela coisa toda, agora você não percebe mais que a convivência vai
Mas no começo você estava, estou amando, né? Tem alguém que me ama, não sei o quê. Você se sente inspirado, você se sente amado, tal coisa, renova suas forças, renova sua vida. Quando você recebe, às vezes, um abraço do seu filho, aquilo renova a sua dor, renova. É isso. O fogo. A busca espiritual encontra sua verdadeira essência no coração, como evidenciou os exercícios espirituais de Santo Inácio, onde o afeto é o princípio fundamental que reorganiza a vida através das moções do coração. Aqueles momentos inesperados que a vontade divina se manifesta no mais íntimo do ser. O que está na base dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? O silêncio. Quando você fala retiro de silêncio, que a gente precisa fazer, precisa retomar. Por que é tão importante? Porque você vai se encontrar com o seu íntimo. Não vai ter música, não vai ter bateção de palma, não vai ter palestra, vai ter silêncio e ele. Muita gente faz o retiro de Santo Inácio e fica com medo, porque tem medo desse silêncio. O coração fiel transcende os limites do pensamento filosófico ao amar, adorar e servir ao Senhor, estabelecendo uma relação única de tu com Deus, que nos constitui plenamente como pessoa, que o Pai acabou de falar. Você está lá em silêncio, só tem Deus. Chega uma hora lá no retiro de silêncio, que pode ser de 3 dias, de 1 dia, de 3 dias, de 30 dias, de 1 semana, 15 dias, enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer um esse ano, pelo menos de 1 dia. O duro é arrumar uma data, mas vamos ver. Mas veja, chega uma hora que o vento fala. Uma formiguinha que você vê carregando uma folha fala. Entende? Porque você parou para escutar a Deus. A gente não para, a gente chega em casa, liga televisão, liga internet, liga música, passarinho, não sei o que, é boleto. Essa dimensão viva da fé, destacada por São Boaventura privilegiar o fogo sobre a luz, manifesta-se de maneira especial no lema de São João Newman: o coração fala o coração de Cristo fala o nosso coração. O encontro mais profundo com Cristo acontece no diálogo orante, especialmente na Eucaristia. Sem oração não tem isso, gente. Não tem isso. A oração não é um cumprimento de regras. A oração é entrar no seu íntimo para escutar aquele que está aí dentro. Por isso, na oração a gente precisa quietar. É mais fácil a gente quietar ainda o exterior do que o interior. Por muitas vezes você entra aqui no sacrário, mas você está barulhento. É preciso aprender a quietar, porque ele vai falar ali. Quanto mais você for crescendo na vida de oração, mais a sua oração individual, ela tende a aquietar. Quando você, por exemplo, está aí com o seu esposo, com a sua esposa, com uma pessoa que você tem muita amizade, aí alguém fala alguma coisa perto para você, com o olhar você já fala com o outro já percebe alguma coisa, você já tem um código de olhar, vocês não falaram nada, mas com Deus a gente não faz isso. E o lugar privilegiado disso é a Eucaristia. O barulho que faz enquanto está comungando, o barulho interno nosso. Muitas vezes na Eucaristia, na comunhão, você não vai falar nada, você vai quietar. E ele vai falar? Muitas vezes não. Mas você está ali, ele está lá, você percebe essa presença. O padre fala sempre: quando você vai viajar com alguém que você não conhece, você vai puxando assunto para não ficar em silêncio, para a pessoa não achar que você é chata, não é? Você é chato. Será que vai chover hoje? O calor, o preço do dólar, não sei o quê, né? O São Paulo moeu o Corinthians domingo, né? Sábado e domingo ali. Quando você
conhece uma pessoa, você vai conversando com ela, chega uma hora que para o assunto, acabou o assunto. E vocês ficam quietos, e nem por isso a pessoa acha chato, porque você tem uma intimidade de silêncio, que muitas vezes a gente não tem com Deus. A gente quer falar, quer ser ativo, silencia, deixa Deus falar. E quando for falar, saiba o que você vai falar, aquilo que o padre sempre fala. Você foi na missa, escutou as leituras, você tem que conversar com Jesus a partir daquilo que ele falou. Senão é aquela coisa, você está falando, Jesus está falando uma coisa, você está falando outra. Se as leituras falaram de tal coisa, a homilia falou de tal coisa, é a partir daquilo que você tem que falar com Jesus, e não simplesmente desabonar aquilo e falar as outras coisas suas. É um diálogo. O mundo pode mudar a partir do coração. O coração é o ponto de partida para a transformação social e espiritual, unificando intelectos e vontade para construir o reino do amor e da justiça. Não é partido político que vai mudar o mundo, não é o partido político que vai mudar o Brasil, não é. É a vivência do amor, é a vivência do Evangelho. Só o Evangelho dá jeito nesse país. Mas o Brasil negou o Evangelho. O coração de Cristo é fonte de êxtase, dom e encontro, tornando-nos capazes de relações saudáveis e de um milagre social. Por exemplo, você olhar e pensar, a recuperação do nosso país, só um milagre. Para acontecer esse milagre, tem que ser um milagre de transformação de amor. Enquanto esse povo não decidir a ser santo, a buscar de fato o Evangelho, não vai mudar, vai piorar. Conforme o Vaticano II, o desequilíbrio do mundo reflete o desequilíbrio do coração humano, que só encontra dignidade e plenitude no amor divino. Fragilizado e ferido, o coração humano precisa ser renovado no coração de Cristo, fornalha ardente de amor divino e humano, que unifica a realidade e conduz as criaturas à plenitude em Deus. Cristo, o coração do mundo, ilumina a história e nos chama a recuperar o essencial em um mundo ferido, através da força transformadora do coração. Rapidinho agora, para a gente acabar o segundo capítulo. O capítulo ele é breve. Gestos e palavras de amor. O que o Papa vai falar aqui? Olha só, no parágrafo 32. O coração de Cristo, que simboliza o centro pessoal, onde brota o seu amor por nós, é núcleo vivo do primeiro anúncio. Ali se encontra a origem da nossa fé, a fonte que mantém vivas as convicções cristãs. O Papa vai falar que esse amor do coração de Jesus, ele vai ser traduzido de modo concreto, ele não vai ser blá blá blá, ele não vai ser, eu amo vocês. Ele vai ser traduzido como? Palavras, gestos e olhares. Gestos que refletem o coração. Cristo revela o amor de Deus através dos gestos concretos, demonstrando proximidade, compaixão e ternura. No Evangelho, ele vem para os seus, aproximando-se com o amigo e não como um mestre distante, exemplificando isso em encontros com pessoas marginalizadas, como a samaritana, a mulher adúltera. Ele toca nas pessoas. Ele não é o mestre que fica na cátedra ensinando, ele toca nas pessoas, ele deixa ser tocado, ele manifesta isso a partir de abraço, de um gesto que ele toca no olho da pessoa, que ele toca no coração da pessoa, que ele toca no falecido. Gestos que mostram que ele nos ama. Assim também deve ser nós. Gestos que imitam de fato pureza, não gestos de malícia. Mas quanta gente, a gente como padre cura as pessoas através de abraço, através de um apertão, dar um soquinho assim na costa, sabe? Coragem. Gestos, a gente não pode ser intocável. O padre fala sempre lá para o seminarista, né?
Deixa o povo conviver com você, se misture na farofa. Se eu pego e venho pronto para a missa, celebro a missa direitinho, faço uma baita homilia, termina a missa, vou embora, o povo não tocou na pessoa de Jesus. Se termina a missa, que o padre sempre fala, forma fila, né? E vem um que, padre, hoje é aniversário de casamento nosso. Você, hey! Aí vem o próximo, minha mãe morreu. Você fica assim, né? Pá, tem hora que você erra. A hora que a minha mãe morreu, você. Tem gente que vem só para abraçar, tem gente que vem só, sabe? Deixa ser tocado pelo povo, você também. Seu abraço também cura as pessoas. Seus gestos, tocar, curar, consolar, mostram que ele não apenas fala, mas age com amor e ternura. Mesmo diante das críticas religiosas, ele prioriza a misericórdia ao sacrifício. Cristo continua hoje a oferecer sua proximidade e força, esperando apenas que o deixemos transformar nossas vidas e iluminar nosso caminho. Ele ainda continua a nos tocar. Esse toque é concreto, que pode vir sim, pelo padre, pelo seu esposo, por sua mãe, por um pobre de rua, por um doente. Nossa, me senti tocado por esse pobre. Esse pobre tocou em mim, eu senti o amor de Jesus. É ele, não é poema, foi ele mesmo. O olhar de Jesus revela um amor que penetra profundamente no coração de cada pessoa, reconhecendo o seu íntimo e suas necessidades. Veja, esse olhar que vai nos julgar. A hora que ele olhar para você, dá aquele olhar popotizante, assim, pá, você vai ver o fundo do seu coração e você vai saber o que você fez de bom e ruim. O Evangelho, ele demonstra esse olhar atento e afetuoso com o jovem rico. Ele percebe as pessoas na multidão, com Zaqueu, ao reconhecer Bartolomeu, Natanael sob a figueira. Jesus observa não apenas os grandes gestos, mas também as pequenas ações, como a da mulher da moedinha. Ele vê você, gente. Se você é amado por Jesus e você acredita nisso, você tem que pensar assim: ele vê você, ele vê o que você faz. Nada que você reze, que você faça, passa despercebido por ele. Ele vê você e admira a confiança, como no caso do centurião. Esse olhar atento e compassivo, aprendido de Maria e José, confirma que, mesmo quando o mundo nos ignora, Cristo nos vê, compreende e valoriza boa intenção e ação. Veja que é algo que ele aprendeu ainda de José e Maria. Você pega a figura de José, que não fala nada no texto bíblico. O olhar nosso é capaz de ressuscitar uma pessoa, de corrigir uma pessoa. Não é assim com os nossos pais? Com o olhar ele já corrigia, mas também com o olhar a gente pode matar alguém. Com o olhar a gente pode saber, a pessoa pode ver que o que tem no seu coração é raiva, é ódio dela, é inveja, pelo olhar. Existe na pessoa, no Evangelho, uma parte que eu acho fundamental e bonito desse olhar de Jesus, e o Papa Francisco usa isso também em outros documentos, que é o olhar de Jesus quando Pedro traiu. No Evangelho de Lucas fala que quando o galo cantou a terceira vez, o olhar de Jesus se cruzou com o de Pedro. Esse olhar arrebentou com Pedro, mas ao mesmo tempo salvou ele. Esse olhar não foi um olhar, eu falei para você, esse olhar não foi um olhar bem feito, esse olhar foi um olhar de misericórdia. Por que acabou com Pedro? Porque ele viu o que ele estava fazendo, ele lembrou do que Jesus falou, e ele viu o que ele estava fazendo. Lembra do coração? Ele foi no íntimo dele e viu: eu falei que não ia trair, olha o que eu estou fazendo. Mas ao mesmo tempo que isso fez com que ele chorasse a noite inteira, isso deu confiança dele não ter se matado. Que ele pensou assim:
Eu perguntei para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou 70 vezes 7. Aquele olhar que eu encontrei é um olhar, pode voltar. Pode voltar. Judas não encontrou. Se você pegar no filme, no Evangelho não tem, mas no filme da Paixão, tem uma hora que eles batem em Jesus, na ponte, Jesus cai e embaixo está Judas. E Judas fica rosto com Jesus. E Jesus dá esse olhar para ele. Mas ele não pega. Por muitas vezes esse olhar de Jesus nos busca, gente, no meio da dor, de um sofrimento, de uma enfermidade, de uma incompreensão. A gente encontra o rosto de Jesus ali. O Papa João Paulo II fala que as nossas lágrimas, por muitas vezes, são os óculos que Deus deu para a gente, para que a gente enxergue Ele. Olhar. Enquanto o ser humano tinha aprendido isso de Maria, sua mãe, ela que tudo contemplava com cuidado e guardava tudo no seu coração, ensinou desde muito cedo, na companhia de São José, a prestar atenção. Atenção. Você, como pai e mãe, você tem que ter isso. Você tem que ter um olhar periférico das coisas em relação ao seu filho, à sua filha, não só enquanto assim ali a pessoa, para ver se não está aprontando, se não está fazendo, mas também um olhar periférico enquanto amizade, aonde que está indo, quem são seus amigos, um olhar periférico ao esposo, à esposa. Hoje em dia, em tempos de pessoas, por exemplo, roubarem criança, tudo, ainda mais, você tem que estar atento 24 horas, você bobeou, você acha, o bandido, ele já está de olho na pessoa que ele vai lá sequestrar, faz tempo, e a gente está bocosando. O inimigo é a mesma coisa, o demônio, a mesma coisa, ele está de olho já na sua família, em você. Você tem que ter um olhar periférico das coisas, um olhar sobrenatural das coisas. Por fim, para acabar, que está do 43 ao 47, as palavras de Jesus conduzem ao seu coração o lugar de força e paz, onde Ele nos convida a descansar. Ele falou: vinde a mim todos os que estáis cansados. Meus irmãos, o Padre sempre fala na homilia, né? Todos nós estamos cansados. Existe um filósofo, ele escreveu vários livrinhos, e um dos livrinhos é A Sociedade do Cansaço. Esse cansaço se dá pela gente querer fazer um monte de coisa e não fazer aquilo que de fato é importante. Mas enquanto pessoas religiosas, esse cansaço se dá porque a gente não descansa nele. Ele já falou: você está cansado, está desanimado, é nele que você tem que ir. Não é no padre, não é no grupo, não é essas coisas são elementos para você encontrar Ele, mas é nele que você precisa descansar. No Evangelho, suas palavras revelam não apenas santidade, mas sentimentos profundos, como compaixão pela multidão, lágrimas sobre Jerusalém, comoção na morte de Lázaro. Mesmo em sua angústia na cruz, expressa um amor que ultrapassa o sofrimento. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse amor encontra a sua máxima expressão na cruz. A palavra mais eloquente de amor que São Paulo resume com simplicidade e profundidade: amou-me e a si mesmo se entregou por mim. Assim, as palavras e gestos de Jesus revelam um amor que transforma e sustenta a vida cristã. Se você não entendeu nada que o padre falou hoje, você só lembra essa frase de São Paulo, amou-me e a si mesmo se entregou por mim. Amanhã a gente continua, tá bom? Vamos rezar?